Olá! Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, olha, recebemos um material que propõe uma visão bem diferente da psicologia que a gente conhece. Parece vir de notas, talvez palestras, sabe? E a ideia central é forte. A psicologia teria, assim, perdido o seu rumo original. Nossa missão aqui é investigar essa perspectiva sobre a evolução humana, esse potencial que talvez a gente nem saiba que tem. Você está ouvindo o Enigma Podcast. Uma jornada sonora pelos mistérios da alma, do universo e da consciência. Aqui, o véu do visível se desfaz, revelando o oculto, o simbólico e o sagrado. Prepare-se para mergulhar em temas que desafiam o racional e despertam o intuitivo. O enigma está lançado e a busca começou. Pronta para começar? Com certeza! É uma premissa instigante, né? A psicologia não só do que o ser humano é, mas do que ele pode vir a ser. Quase como uma ciência antiga, talvez esquecida, focada na evolução, consciente. Certo. Então vamos pegar essa ideia de evolução possível. O material diz que não somos, tipo, seres completos, que a natureza faz uma parte e depois, a bola tá com a gente. Exatamente. A evolução, nesse sentido, não seria algo mecânico, garantido, sabe? Requer um esforço pessoal consciente e, crucialmente, o material sugere ajuda externa. Ajuda? Como assim? De quem já trilhou esse caminho. Mencionam escolas, né? Essa evolução seria o despertar de qualidades internas que normalmente ficam ali adormecidas. E um ponto que me chamou muito a atenção foi a questão do desejo. Porque nem todo mundo evolui. A resposta é bem direta, né? Sim, porque não desejam o suficiente ou não sabem o bastante para ter esse desejo intenso. Não tem justiça aí, segundo eles. É falta de querer, de esforço direcionado mesmo. Entendi. E tem mais. Antes de buscar coisas novas, o texto fala de adquirir o que a gente acha que já tem. Isso é curioso. É fundamental. Coisas como unidade interior. Um eu que seja permanente, sabe? Ou a própria consciência contínua. A gente assume que tem, mas será? Isso me leva àquela outra ideia forte. O ser humano como máquina, sem um eu único. Que, na verdade, somos um monte de eus diferentes mudando o tempo todo, sem um comando central fixo. Exato. A ilusão de unidade viria só do corpo físico, do nome, dos hábitos. Pensando bem, nas nossas contradições do dia a dia até que faz sentido, né? Sim, essa multiplicidade é a chave. Cada eu que aparece ali, naquele momento, acha que é o todo. Age como se fosse o dono da casa. E isso está ligado aos 4 estados de consciência que eles descrevem. Quais são eles? Sono, o físico mesmo. O estado de vigília, que eles chamam de, olha só, sono desperto. Sono desperto? É. Uma consciência relativa apenas. Depois viria a consciência de si, a real, e a consciência objetiva. Mas a gente viveria na maior parte do tempo nos 2 primeiros. Peraí, sono desperto. Quer dizer que, mesmo agora, conversando, a gente estaria sob influência de sonhos, de reações automáticas, meio que dormindo de olho aberto? A ideia é essa. O texto até cita aquele experimento, né? Tentar ficar consciente de si mesmo. Eu sou fulano, estou aqui, agora, olhando para um relógio por 2 minutos. E é difícil pra caramba. A mente voa. Exatamente. Mostra como a consciência de si, a real, é rara. São lampejos, momentos excepcionais. A ilusão de que a gente já tem essa consciência seria um obstáculo enorme. O desenvolvimento seria tornar esses momentos mais frequentes, mais controlados. E isso exige trabalho, vontade. Faz sentido. E quais seriam os maiores obstáculos nesse caminho, segundo essas fontes? Olha, a lista é interessante. Mentir, principalmente sobre o que a gente não sabe, a imaginação descontrolada. Imaginação? Como assim? Aquela que nos afasta da observação real das coisas, sabe? Ficar viajando em vez de ver o que está na frente. Também a expressão de emoções negativas. Eles veem isso como fraqueza, perda de energia, não como sinceridade. Nossa, diferente do que a gente costuma pensar. E o falar incessante, falar por falar, sem necessidade.
mecânico. Entendi. E tem mais alguma coisa? Sim, 2 estados bem específicos que alimentam essa mecanicidade toda. A identificação Identificação. é quando você não consegue se separar daquilo que prende sua atenção. Fica totalmente absorvido. Tipo, raiva no trânsito. Você é a raiva naquele momento. Ah, entendi. Você se perde naquilo. Isso. E a consideração, que é a preocupação exagerada com o que os outros pensam de você. Isso rouba a objetividade, imagino. Totalmente. Os 2 impedem a imparcialidade, o autocontrole. Mantém a máquina funcionando no automático. Para organizar isso tudo, o material até divide as pessoas em categorias, né? 7 níveis. Do 1, 2 e 3, que seriam mais ligados ao físico, emocional e intelectual, vivendo nesse círculo exterior, mais mecânico. Até os níveis 5, 6 e 7, que já teriam alcançado unidade, consciência objetiva, vontade livre, o círculo interior. E o 4? O 4 seria um estágio de transição. Alguém que já está buscando, geralmente por influência de uma escola, desse conhecimento. Essa categorização e também os conceitos de essência, que é o que nasce com a gente, e personalidade, o que a gente adquire. E as tais influências A, da vida comum, e influências B, que viriam dessas escolas e poderiam despertar algo mais. Tudo isso funciona como um mapa para o autoestudo, né? Para a pessoa se localizar. Exatamente. São ferramentas para esse trabalho de autoconhecimento e transformação. E a prática principal que eles sugerem para começar essa mudança toda, o que seria? A lembrança de si. Tentar se recordar de si mesmo conscientemente. Estar presente aqui e agora. Enquanto se observa. Isso. Enquanto se observa. Lutando contra a imaginação, contra a dispersão. E eles apresentam isso não só como um exercício psicológico, mas como algo que pode até alterar a nossa química interna. Uau! Ok, então, para a gente amarrar os pontos principais dessa visão. Primeiro, a psicologia como estudo da evolução possível, não só do estado atual. Segundo, o ser humano como inacabado, mecânico sem um eu fixo, na verdade múltiplo. Sim. Terceiro, vivemos a maior parte do tempo em sono desperto, com só alguns vislumbres de consciência real de nós mesmos. Correto. Quarto, obstáculos como mentira, imaginação solta, emoções negativas e essa tal de identificação nos mantém adormecidos. Perfeito. E quinto, a evolução exige desejo forte, muito esforço, ajuda externa e essa prática da lembrança de si. É isso. Exatamente. É um resumo bem fiel do que as fontes propõem. O que é fascinante nisso tudo é como o desafio que a gente considera estar consciente, né? Se a gente levar a sério essa ideia do sono desperto, fica uma reflexão interessante. Quais são os nossos padrões automáticos? Pensamentos, reações que rodam ali no fundo sem a gente nem perceber. Talvez só observar isso, sem julgar, já seja um primeiro passo. Bem intrigante. Uma perspectiva realmente desafiadora, profunda mesmo essa que o material traz. Agradecemos muito por terem compartilhado essas fontes com a gente para essa análise. Foi um prazer explorar essas ideias. Até a nossa próxima exploração.